passamos então à leitura de um breve currículo da Lala de Henzelin, que é uma das pioneiras em economia criativa no Brasil, reconhecida e trabalhando internacionalmente em 4 continentes, graças à rara combinação do desenvolvimento sustentável através da economia criativa e processos colaborativos em rede. Proprietária da Entusiasmo Cultural e criadora do movimento Crie Futuros. Ela é uma das fundadoras do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC, parte do Millennium Project das Nações Unidas. Também é assessora sênior da Special Unit on South-to-South Cooperation da ONU de 2005 a 2011 e membro do Conselho do Instituto Nacional de Moda e Design do Calendário Oficial da Moda Brasileira. Vamos, então, assistir à palestra da Lala de Henzelin sobre economia criativa e colaborativa, oportunidades para a gestão inovadora de territórios. Olá, bom dia. É uma honra enorme estar aqui, porque eu faço ferramentas. Então, é muito bom estar com aqueles que vão saber usar as ferramentas, porque de que adiantam as ferramentas se elas não são usadas. Então, espero que essas ferramentas possam ser úteis. E para dar para entender um pouco de onde que esse pensamento se constrói, eu preciso contar um pouco a origem dele. Eu estudei, mas nunca pratiquei biologia e história, mas o que ficou daí foi uma tentativa de sempre de buscar ciclos e de trabalhar com a ideia de síntese. Eu sou, acho que, um pouco diferente das colegas queridas, como a Ana Carla ou a Lídia, eu não sou economista, eu venho do setor criativo. E nas artes, eu fui percebendo a importância tremenda da linguagem e da comunicação para poder moldar essas outras maneiras de ver as coisas. Mas foi só quando eu estava trabalhando com corporações, desenvolvendo estratégias de comunicação, que eu percebi o quanto a cultura é importante. Só quando eu saí do setor cultural foi que eu percebi o tremendo papel da cultura. E do valor do intangível, que eu, dentro do setor artístico, não tinha essa noção clara. Em seguida, tive a sorte de trabalhar com o terceiro setor, com todos os prêmios. E aí, observando o que é que existia em comum nas iniciativas premiadas, eu percebi que existia um padrão, que era o fato delas serem multidimensionais. Elas, em geral, não eram só educativas, só culturais, só empreendedoras, mas eram um conjunto. E aí que eu comecei isso que a gente brinca chamando de óculos 4D, que é perceber as coisas em 4 dimensões. E a fase seguinte foi, não tinha ainda, não se falava ainda em indústria criativa, economia criativa, o trabalho chamava Cultura e Desenvolvimento Local, trabalhando com governos estaduais e municipais e com o SEBRAE e outras instituições do Sistema S, em gerar desenvolvimento local a partir de cultura. E aí, o que era impressionante era ver o quanto, quando você chega num lugar, este lugar não tem noção dos seus próprios tesouros, como a gente não consegue enxergar isso. E então ficou muito evidente a necessidade de desenvolver como se fossem lentes, outras métricas, outras maneiras de permitir que a gente consiga enxergar o que é que a gente tem que não seja tangível, porque o tangível a gente percebe, mas às vezes também não valoriza. E aí vem a fase economia criativa, e foi muita sorte, porque entrei nisso no comecinho da implantação disso no sistema ONU. Essa agência com quem eu trabalhei era a que articulava as outras agências do sistema em relação a esse tema. A gente começou com isso no Brasil, 2004, 2005, e aí eu percebi que tinha uma questão muito séria ali na maneira de trabalhar com isso. Porque os modelos que existiam e que foram muito úteis no momento que eles foram criados eram, sobretudo, os modelos que vinham do Reino Unido, que avançou extraordinariamente com isso, mas que foram modelos originados na metade dos anos 90, com um sentido naquele período.
mas que depois escapava um pouco quando a questão era sustentabilidade, era processos participativos, era pensar além do empreendedor individual, além do setor e tal. Então, eu comecei a desenvolver estas ferramentas. E o que sempre uniu isso tudo e segue unindo é a questão do futuro, em tentar ver além. É isso que faz um futurista, ele tenta ver além do que aparece naquele momento para tentar entender quais os vetores que estão moldando o futuro, é disso que a gente vai falar daqui a pouco. E a chave que acabou fechando assim, o desenho dessas ferramentas foi toda a questão de cultura digital, processos colaborativos em rede, etc. Então, foi um trajeto que acabou... Eu não sou pesquisadora, eu sou fazedora, eu brinco dizendo que eu sou sintetista, porque eu estou atrás da síntese, comista, porque me interessam os comos, porque eu acho que acho que essa é a grande questão agora, por isso é uma maravilha estar aqui, porque os OQs a gente já sabe, a questão é o como, né? E futurista. E aí, a questão que me parece que é a questão chave hoje em dia é que vai ser possível, sim, outro mundo, esse que a gente deseja, e esse foi incrível ouvir você falar, Wanderley, de que tinha pessoas, tinha recursos, tinha tudo e não aconteceu. Por quê? Essa é a pergunta. É a pergunta que a gente se faz o tempo inteiro, todo mundo que está trabalhando com as várias instâncias da sociedade que constroem a sociedade. Tem. E a gente sabe o que quer. E nós sabemos por que não acontece. Então, essa é a pergunta. E, hoje em dia, eu acho que tem uma chave aí, e essa chave é a diferença do linear e do exponencial. Por quê? A gente está num mundo que tem características exponenciais. Os desafios crescem de forma exponencial, a população cresce de forma exponencial, tudo vai exponencialmente, né, numa curva ascendente. Enquanto que as nossas soluções, as estruturas, as instituições, as normas, etc., a forma principal de produção, ela é linear. Aí não dá. Falei, claro, tem aí um descompasso, porque você tem uma solução linear para problemas exponenciais. Não orna. Exemplo, isso eu estava vendo outro dia numa palestra excelente do Michel Bauwens, e ele dizendo a produção e a geração de renda, ela é linear. O mercado financeiro é exponencial. Aí como é que você gruda as duas coisas? Você gruda com débito. Então, você gera débito exponencialmente e o débito é o que faz a ponte entre a vida real das pessoas e sua geração de renda e esse universo financeiro. Bom, como é que a gente pode aproveitar isto para gerar o desenvolvimento e o mundo que a gente deseja? E aí, o que dá para perceber é que o que a gente está vivendo, que é essa efervescência que você falou no começo, é que a gente está saindo de séculos, talvez milênios, onde tudo se organizou em torno do que era tangível, material. O tangível é finito, então ele cresce de forma linear. Então, 5 e 5 dá 10, e 30 passos lineares são só 30 metros. Enquanto que o intangível, economia criativa, novas tecnologias, processos colaborativos, eles são de natureza infinita. E eles se desenvolvem de forma exponencial. 5 e 5 não dá 10, mas dá 3.125, 5 por 5 por 5 por 5. E os 30 passos se transformam 30 por 30 por 30 por 30, são 26 vezes a volta no planeta. Então, o que a gente precisaria é perceber que é essa a grande mudança. É sair dessa escassez do tangível, porque ele se consome com o uso, ele gera, por se consumir com o uso, gera modelos baseados em competição. A gente ainda aprende nas escolas a falar em competição, que é uma insensatez total, porque competitividade não tem nada a ver com competição, ao contrário, né? Quanto mais colaborativo alguém for, mais competitividade terá.
E gerou a própria definição de economia, que é a gestão dos recursos escassos. Enquanto tudo que tem a ver com o intangível não se consome, mas se multiplica com o uso, é genial. A maçã comeu, acabou. O carro estragou, acabou. Enquanto que conhecimento, quanto mais usa, mais tem. As redes físicas, como as estradas, são limitadas nas possibilidades de caminhos. As redes virtuais são infinitas. E isso pode significar uma economia da abundância, né? Então, a primeira coisa que a gente considera é bom, porque a gente acorda. A primeira coisa que a gente considera é que a gente precisa botar lentes para enxergar tangível, estrutural e intangível, processual. Por exemplo, na produção de bens e serviços, a gente sempre se foca na parte tangível. Então, a gente tem produto, ou a gente faz infraestrutura. E aí, o que acontece? Por exemplo, nos setores criativos, esse é o grande problema. Você tem o produto, mas depois esse produto não é visível, não é acessível, não tem distribuição, e aí não passa nada. Porque falta a parte processual. E aí, a gente tem uma solução, por exemplo, a produção e a parte de infraestrutura está no linear. Enquanto que, se você consegue usar as novas tecnologias para gerar processos de visibilidade, distribuição, etc., aí você consegue ter alcançar uma dinâmica exponencial. Um exemplo disso é o Airbnb. É esse site que você pode escolher ficar na casa das pessoas, se transformou no maior hotel do mundo. Este maior hotel do mundo que não gastou uma grama de cimento, não tem nenhum funcionário, não gasta em comunicação, e que foi de forma exponencial. Por quê? Porque ele usou as novas tecnologias para criar processos de otimizar o que já existia, que eram os quartos das pessoas, o desejo de receber, o desejo das pessoas de viajar, etc. A gente está atrás de processos como esse, que são processos extremamente sustentáveis e extremamente inovadores, e que podem ser aproveitados de inúmeras maneiras. O Walmart, por exemplo, a gente pode dizer, mas isso é uma coisa um pouco hippie, o Airbnb. O Walmart não é particularmente hippie. E ele usou esse tipo de iniciativa para conseguir fazer distribuição, entregas, no mesmo dia. Então, ele chegava para os consumidores e diziam, você aceitaria fazer uma entrega no seu bairro? Porque tem aqui uma compra que é do seu bairro. E a pessoa entregava e ganhava bônus e assim ia. Bom, que isso quer dizer? Essa questão do tangível, escasso, linear e o intangível, o abundante, etc. Isso é outro jeito de pensar tudo. As cidades, por exemplo. As cidades foram pensadas para o tangível. A gente pensou cidade para o espaço, para as coisas e para a quantidade. E a questão, hoje em dia, está em como é que a gente lida com isso. Aqui são imagens de um trabalho feito pelo Basurama, que é um coletivo espanhol, são arquitetos, que mapearam um pouco, são imagens que a gente olha e fala, uau, entendi boa parte da crise espanhola. Porque teve uma inversão, um investimento extraordinário em infraestrutura que não tinha nenhuma relação com a realidade. Então, aí, por exemplo, eles têm 42 aeroportos, com metade da população da Alemanha e o dobro de aeroportos. Alguns deles nunca abriram. Nunca abriram, como esse aí. Está inteirinho pronto. Tem um centro de logística, um aeroporto, nunca abriu. Nunca abriu. Aqui, uma estação de trem de alta velocidade, feita para a Expo de Sevilha, abandonada. Aqui é incrível, esta urbanização, 10 mil apartamentos, 5 hotéis. Entre o nada e o coisa alguma, alguém resolve que vai ser incrível, que todo mundo vai querer ir lá, constrói. Na China está acontecendo isso, né? Tem cidades inteiras construídas. Porque não é por aí. A gente sabe, né? Na cidade de São Paulo, o déficit imobiliário corresponde ao número de habitações vazias já há muitos anos. Então, a questão
é mudar o chip, mudar o sistema operacional e sair da ideia de espaço, coisas e quantidade para a ideia de tempo, pessoas e qualidade. Porque aí a gente consegue o exponencial. Então, vai ser muito interessante isso, como é que nós vamos pensar cidades feitas para o tempo e não para o espaço. Inclusive porque o tempo é a única coisa que é, de fato, escassa e não renovável. Um exemplo disso é Medellín. Eu teria histórias mais para contar para vocês hoje se eu não tivesse quebrado braço e costela um mês atrás, quando eu estava chegando lá para fazer um monte de coisa. No caminho do aeroporto, o Pluft capotou, e aí tenho menos histórias para contar. Mas eu estou trabalhando lá com eles, e Medellín é um caso interessantíssimo, porque em menos de 15 anos passou de cidade mais violenta a cidade mais inovadora, como 40% do orçamento em educação e cultura. 40%. Tem o prefeito e tem uma coprefeita. Ela não é vice-prefeita, ela é coprefeita, que é de educação e cultura. E tudo é feito do ponto de vista da cultura. O metrô não chama metrô, chama cultura metro, porque a logística, a infraestrutura, é um meio de chegar àquilo que se deseja, que é a mudança de relação com a cidade. Então, tudo é feito... Por exemplo, essa é a empresa de desenvolvimento urbano. O slogan dela fala que ela é feita para pessoas, e eles, por exemplo, todos os projetos são baseados no que eles chamam de urbanismo cívico-pedagógico, porque eles começam gerando processos de participação, gerando processos educativos, e, a partir disso, vem o desenho dos empreendimentos, como um recente que chama UVA, Unidades de Vida Articulada. É super interessante em Medellín. Então, o que a gente percebe é que o linear ele tem foco em tangíveis, e é a economia tradicional. O exponencial, o foco é em intangíveis, economia criativa. O modelo organizacional é centralizado, e aí as consequências, toda a sua fala do início dessa manhã. Existem muitas possibilidades que a gente não consegue realizar, devido a um modelo centralizado. E o modelo que vai poder dar conta do recado, para poder ter essa característica exponencial, ele precisa ser distribuído, peer-to-peer. Está meio... Não, vamos indo, mas se ele começar a falhar, a gente pega... No modelo centralizado, a gente funciona a partir de burocracia, do controle, e é isso que torna o processo lento e escasso. No outro, a gente trabalha a partir de autogestão, confiança. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que seria urgentésimo fazer é acabar com a 8666. Aqui. Um é bom para processos muito especializados, o outro serve para processos sistêmicos. Esses processos especializados, sobretudo naquilo que é de característica de reprodução, enquanto o outro, mais aquilo que está ligado à inovação e criação. Um é unidimensional, porque tem uma maneira de enxergar o que é quantitativo, moeda única. E o outro é multidimensional, porque considera também o qualitativo multimoedas. Um é de uma natureza mais escassa, o outro pode trazer abundância. Um comentário. Além do fato de que essa fala vai ficar registrada, essas telas vão estar também no SlideShare. Então, não se preocupe com a quantidade de informação, depois se baixa a apresentação. Eu sou open source total, tudo. No site tem um monte de texto, apresentação, etc., para poder... Bom, desses dois eixos, do tangível e do intangível, a gente passa por uma visão que a gente chama de 4D. Essa visão 4D se origina do trabalho com sustentabilidade, porque... Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu olhei e falei, tem uma coisa curiosa. Primeiro, ok,
a evolução da sustentabilidade. Não basta só sustentabilidade econômica, tem que cuidar também do ambiente, não basta cuidar do ambiente sem se preocupar com o social. E aí a gente olha e fala, falta um pedaço. Porque nenhum hardware funciona sem software. E no tripé da sustentabilidade não tem a inteligência, não tem a criatividade, não tem os valores humanos, não tem nada de dentro. E aí falta o quarto, a quarta perninha, que, na verdade, muita gente já adota, ela foi adotada também a partir da Agenda 21, que é a dimensão simbólico-cultural. E aí tem uma outra pegada, que é chamar esse cara aí de econômico. E que quer dizer, então, que só é economia o que tem a ver com moeda. Não faz sentido. Então, talvez fosse mais justo a gente chamar de financeiro e considerar que economia é o fluxo de recursos nessas 4 dimensões. Porque há recurso e há riqueza ambiental, social, cultural e financeira. Então, é essa a ótica que a gente trabalha. E a gente considera que, na dimensão tangível, o financeiro é o monetário e a outra face do monetário, que é o tempo, que é o solidário. E o ambiental não é só a natureza, mas é também toda a infraestrutura tecnológica, porque isso também precisa ser o melhor aproveitado possível. E a gente, às vezes, está muito preocupado em usar recursos naturais e usa muito mal as nossas infraestruturas, que são subaproveitadas. Na dimensão intangível, o simbólico cultural e o sociopolítico, tudo que tem a ver com ação coletiva, gestão, etc. Sabendo que a questão era procurar processos sistêmicos que tivessem nessas 4 dimensões ao mesmo tempo, e com essa ideia da síntese, comecei, e por ter esse privilégio de atuar em escalas as mais variadas, desde grupos muito pequenininhos até a formulação de políticas nacionais, como fiz em Moçambique, em Cabo Verde. Eu comecei a perceber que precisaria identificar o que é que estava dando certo e tentar ver um padrão. É isso que faz um futurista também. O futurista tenta entender os padrões e ver quais os vetores, quais as forças que estão moldando o futuro. E aí, o que deu para perceber? Deu para perceber que, sim, existiam 4 forças. Essas 4 forças coincidem com essas 4 dimensões. E elas são vetores que são os capazes de ativar de forma exponencialmente as nossas dinâmicas. Sendo que é interessante porque cada vetor ele é de natureza exponencial e ele ativa o seguinte de forma também exponencial. O primeiro desses vetores é a centralidade dos intangíveis. O que é um intangível? É uma causa compartilhada, é todo o conhecimento, criatividade, características de uma empresa, povo, território. São ativos intangíveis, como nas empresas. E, em geral, os processos mais bem-sucedidos, eles partiam sempre de um intangível. Para dar para entender um pouco como se organiza essa questão das áreas ou setores que trabalham com intangíveis, vou contar para vocês um pouco como é que eu enxergo isso tudo. E uma coisa divertida, economia criativa, a gente sempre brinca dizendo que se tem 10 especialistas em economia criativa, tem 11 pontos de vista e 11 definições do que é economia criativa. Mas o que eu fiquei percebendo na prática é que a gente tem uma coisa assim, um pouco como bonequinhas russas, que são umas dentro das outras. A primeira bolinha é a bolinha das artes. E eu estou chamando de artes aqui, porque muitas vezes a gente chama essa bolinha de cultura, e é meio confuso, porque a cultura é mais amplo. Depois vem a bolinha da indústria criativa. Desculpe, eu estou vendo que eu botei aí uma tela em espanhol. E que são as artes, tudo que produz conteúdo,
cinema, televisão, publicação, etc., e os serviços criativos, moda, design, arquitetura, artesanato. E tal. Essas duas bolinhas são, em geral, são os setores criativos propriamente dito, e é sobre eles, em geral, que a maioria dos estudos sobre indústria criativa ou economia criativa está tratando, como esse excelente que vocês receberam, que são os setores criativos. Aí, hoje em dia, eu sugiro que estas duas bolinhas deveriam se chamar indústria criativa, porque são os setores. Porque tem... Esta bolinha recebe dois nomes. Tem gente que chama de indústria criativa, tem gente que chama de economia criativa. E fica essa confusão, sendo que existe uma bolona que não tem nome. E essa bolona é extraordinariamente estratégica. Que bolona é essa? Bom, a gente começa a sair da visão setorial, e isso é uma coisa que é clara para quem trabalha com processo de desenvolvimento, que a visão territorial ela é mais eficaz, porque ela trabalha de forma sistêmica. Aí vem a ideia de cidades e territórios criativos. E aí tem a tal da bolona, que eu acho que esta que deveria se chamar economia criativa, é isto que eu chamo de economia criativa, os setores eu chamo de indústria criativa, e a bolona é economia criativa. Que bolona é essa? É a bolona de todo tipo de negócio ou empreendimento que é gerado a partir de intangíveis. Pensa o seguinte, economia tradicional, você tem uma reserva de valor tangível, terra, ouro, petróleo. Essa reserva de valor, se visível, acessível, e se tiver um processo, gera riqueza e qualidade de vida. Aí a gente tem um outro tipo de possibilidade de gerar economia, cuja reserva de valor é intangível. São as características de um território com seu modo de viver, são os ativos intangíveis de uma empresa ou de um produto. Né? No iPad, a Lídia sempre fala disso, o iPad, $23 dos 500 é tangível. O resto tudo é para intangíveis. E essa bolona é a economia criativa. E economia criativa tem a ver com todo tipo de negócio e de empreendimento, porque é isso que dá valor. Aí, um dia eu estava falando disso, levantou uma pessoa indignada da plateia. Falou, calma lá, porque então tudo é economia criativa? Ovo é economia criativa? Aí eu falei, não, ovo não é economia criativa. Mas, se for o ovo da galinha feliz, sim. Porque aí você já não está vendendo só o teu hardware. É o teu hardware com um software. Ele tem um conceito, ele tem um propósito, ele tem uma outra coisa atrás. Eu estava falando no Ceará, outro dia, me deram um queijo da vaca feliz. Eu falei, olha que legal. Então, tudo aquilo cujo valor está a partir de atributos intangíveis, isso é essa bolona da economia criativa. Isso, por que eu acentuo isso tremendamente? Porque isso significa uma mudança de binóculo do tangível, infraestrutura, etc., para o intangível, que é valorizar tudo aquilo que tem a ver com a pessoa, com o humano, com a sociedade, etc. E a cultura? A cultura é tudo. A cultura é como se fosse a água onde o peixe está imerso, que provavelmente ele nem tem consciência de que está nela. E a cultura é a chave para conseguir tudo, porque se não muda de cultura, se não muda de padrão, de sistema operacional, todo o resto não acontece. Então, a questão da economia criativa e da centralidade dos intangíveis, ela deverá, provavelmente é inevitável que ela se torne, a primeira estratégia de desenvolvimento dos territórios, estados e países. Porque é a única forma de chegar na sustentabilidade. Porque são os únicos recursos que não se esgotam, mas se multiplicam com o uso e que, além de gerar resultados financeiros, geram resultados sociais, ambientais e culturais. Portanto, é praticamente inevitável que isso se torne prioridade, como já virou prioridade na Islândia, que deu uma lição, um show de como é que foi se recuperar da crise de 2008, como é prioridade no Uruguai, como está sendo prioridade no Equador, como é prioridade no Reino Unido. Aí, o Equador, por exemplo, está num processo maravilhoso, que é um processo de... eles mudaram tudo na Constituição, agora o eixo principal do país é El Buen Vivir,
E, para isso, eles estão começando um processo de ser o primeiro país colaborativo e peer-to-peer, né, distribuído do mundo. Tem uma equipe trabalhando nisso, em desenhar como isso poderia acontecer, liderada pelo Michel Bauwens, da Peer-to-Peer Foundation. É um processo super lindo, chama FLOC, Free, Libre, Open Knowledge Society. Então, fechando aqui nosso primeiro vetor, na dimensão cultural, primeiro vetor moldando o futuro, centralidade do intangível. O que a gente precisa para poder pensar outras formas de gestão? Primeiro, mudar o sistema operacional e passar a perceber que a questão é passar para aquilo que funciona exponencialmente, porque no linear eu não vou conseguir resolver o problema. Portanto, economia criativa e colaborativa como prioridade motor do desenvolvimento. E eu ponho aqui o E colaborativa, porque tem muita coisa que é economia criativa e não necessariamente tem impacto positivo. Quando ela é feita de forma colaborativa, aí ela consegue ter impacto positivo nas 4Ds. Qual é o maior ativo que, em geral, existe? É uma causa compartilhada. Quando tem uma causa compartilhada, você consegue fazer do impossível possível. Eu senti muito isso trabalhando na África. Não tem nada, mas quando é na hora de fazer a independência, acontece. E a outra condição é o acesso livre a conhecimento, que isso é uma outra coisa que está em curso, porque começa essa história toda com a ideia de que é preciso controlar o conhecimento, direitos de propriedade, etc. E isso tem se revelado não produtivo. O segundo vetor. Bom, intangíveis sempre existiram, sempre teve cultura, conhecimento, experiência, etc. Por que isso vira central? Porque antes não tinha o que pudesse tornar esse nosso tesouro do intangível visível, acessível e ter um processo. Então, era como se fossem minas, né, postos de petróleo sem Petrobras. Quem é que permite que tudo isso seja acessível e que tenha um processo? As novas tecnologias. Sendo que as novas tecnologias também têm natureza exponencial e infinita. Um mundo real, infinitos mundos virtuais. E elas são uma chave para a sustentabilidade porque elas permitem compartilhar. Isso é uma tendência, além da economia criativa, tem a economia do compartilhar, né? Agora, sharing economy, que está crescendo enormemente. Que é o quê? É o exemplo do Airbnb. Você mapeia o que já existe. Carros subutilizados, os quartos das pessoas, a roupa do bebê, ferramentas que existem num quarteirão ou num condomínio, e você vai criando sistemas de melhor aproveitamento do pré-existente. Eu estava, terça-feira, conversando com uma pessoa do setor imobiliário que tentou... a gente tem nessa questão do déficit habitacional versus habitações disponíveis. A Caixa tem milhares de imóveis que estão ali e não tem o quê? Não tem o processo. Foi, acho que até criada uma lei de tornar isso disponível para os funcionários públicos, mas não se consegue, as normas e os procedimentos não se consegue fazer. Então, não é que nos faltam coisas, tem tudo para caramba. O que não tem é processo para usar isso melhor. Por isso eu fico tão feliz de estar aqui e de ouvir as coisas fascinantes que vocês estão fazendo. Exemplo simples disso. Esse é um free cycle, está em vários países e é uma maneira de circular coisas gratuitamente entre as pessoas para que elas não vão parar no lixo e para que elas possam ser reaproveitadas. Tem infinitos negócios da economia do compartilhar. Esse site é um deles, chama Mesh, tem mais de 1000 exemplos de negócios em todas as áreas. Um dos primeiros foi o compartilhamento de carros, né, já que a gente usa 2 horas por dia e fica 22 parado. E, então, nesse bloco, nesse vetor, o que é interessante é perceber que sem as tecnologias da informação e comunicação e sem mobilidade, todo aquele potencial não acontece.
Então, isso deveria ser prioridade 1, 2, 3. E é o exemplo que você falou do Maranhão. Quando, né, educação à distância, a coisa acontece. Então, gerar sistemas para identificar e otimizar excedentes. Quando eu estava trabalhando na África, tu dizia, a gente não pode fazer nada porque não tem centros culturais. Falou, não precisa. Você não precisa do hardware. Você precisa criar sistemas que aproveitem o que está, o que existe. Quantos auditórios existem dentro das empresas, por exemplo, com uma utilização do quê? 10, 15% da sua capacidade? Então, a história é criar sistemas para usar os hardwares e não fazer mais hardware. Alguns exemplos que tem no CRI Futuros, que é esse movimento que a gente começou em 2008, que é para nutrir de ideias de futuros desejáveis as forças armadas, transformadas em forças amadas. Então, toda essa estrutura, aquele montão de homem forte, bem nutrido, né? Aquele monte de instalação bacana, tudo ali usado para quê? Para cuidar. Então, vai educar, vai vacinar, vai whatever. Mas, outro exemplo, o setor imobiliário, em vez de construir mais hardware, porque, pelo amor de Deus, não precisa mais hardware, se transformar num facilitador de moradia. Então, ele, com a sua expertise, vê como é que resolve a questão, por exemplo, de todos os imóveis que estão parados na Caixa e que não tem como, de todos os prédios que estão em litígio, enfim. Ele trabalhar com a inteligência e não com o músculo. Porque isso é muito burro o que a gente está fazendo. A gente só faz mais hardware, mais hardware, mais hardware. Hardwares não funcionam sem software. A questão não é fazer mais músculo, é mais inteligência, né? Esses dois vetores, ambos infinitos e exponenciais juntos, geram um terceiro, que nós estamos na pré-história disso tudo. Isso vai ser a grande mudança do mundo, que é o colaborativo. É outro modelo organizacional, que são processos distribuídos, tanto de negócios quanto de organização, e geralmente voltados ao bem comum, porque aí eles têm o maior ativo de todos, que é a causa compartilhada, que é o que nutre o teu hackathon, que é tu dizer assim, que legal, vamos pegar os dados públicos e usar isso para o bem comum. Quando a gente anda, por exemplo, no teleférico no Rio de Janeiro, em cima do Complexo do Alemão, ou lá em Medellín, você vê aquele mar, 1 milhão de pessoas ali, pensa, vai ter algum jeito de alguma coisa de fora, como vocês aqui ou nós, resolver isso? Não tem como. Por mais geniais e brilhantes que são, não tem como. É exponencial. A única maneira de conseguir isso é que isso seja feito de forma distribuída, seja feito pelo coletivo. E a questão, então, é ver como é que a gente cria condições para isso. Um exemplo disso é a tecnologia Oasis, Guerreiros Sem Armas, originada aqui, né, em Santos, está em vários países, que é toda uma metodologia para que comunidades identifiquem suas potências, seu desejo, e aí façam uma atividade que, em geral, dura 3 dias, o resultado final, que é free, fun and fast, tem que ser sem 1 centavo de dinheiro, divertido como se fosse um game, e é realizar o sonho da comunidade, uma praça, uma creche, etc. Recursos atraídos em torno de uma causa compartilhada. A tendência de urbanismo colaborativo, um monte de experiências. Nessa segunda-feira, por exemplo, lá no Laber, do Augusto de Franco, vai ter um processo de mapeamento de iniciativas desse tipo, de cuidado de praças, de laboratórios, né, todas as hortas urbanas, todas essas dezenas de iniciativas fascinantes que o Sampa Criativa reúne e torna visível. E aí, a questão que é chave nisso é que o Estado, ele não vai dar conta de resolver, mas ele é o único que tem o capital mais precioso de todos, que é o capital social, que é a capacidade de articular os vários setores. Eu fiquei muito feliz quando eu soube dessa iniciativa que a gente vai falar, que é de Portland, porque quando eu fiz o livrinho ali do Desejável Mundo Novo para Rio+20, e é uma ficção do que o mundo poderia ser em 2042, baseado nessas coisas,
O Estado, ele é articulador, ele não é um Estado fazedor. Ele simplesmente conecta, ele facilita e conecta. Bairro, você sabe o que você precisa. Diz aí. Ah, legal, então eu vou chamar aqui o de limpeza, ali o de não sei o quê, aqui a empresa para fazer não sei o que lá, aqui a ONG, e ele vai articulando. É isso que Portland fez. Portland começou com um Instituto de Sustentabilidade, depois se transformou em Eco Districts, que moldam, juntam todos aqueles que estão moldando a cidade. E eles entram como ponte, facilitando, juntando os queros, tenhos e poços. É o Estado como articulador com um sucesso tremendo, e agora já tem uma rede de vários ecodistricts em outros países. Exemplo do que pode ser possível com o colaborativo. Eu adoro fazer contas. Então, eu pensei o seguinte. Eu pulei uma tela. Existe um processo de aprendizado que chama SOLE, Self-Organized Learning Environments, espaços de aprendizado auto-organizados. Começou na Índia, se espalhou para vários lugares, e eles perceberam que meninos analfabetos, que não sabiam ler e escrever nada, e que, quando tinham a possibilidade de entrar em contato com tecnologia, não só se alfabetizavam, como aprendiam a usar a tecnologia, e era incrível. Sozinhos, eles, com o computador e internet, eles conseguiam absorver 30% do conteúdo que eles entravam em contato. E aí se percebeu que isso passava para 50%, que é a mesma coisa nas escolas, a gente absorve 50% do conteúdo, se tivessem tutores. Então, eles criaram uma rede de tutores online. Então, eu posso estar aqui e ser tutor de um menino em Calcutá, 1 hora por semana, por Skype. Eu falo, e aí, o que vocês descobriram? Que legal! E aí ele vai me fazer perguntas. Aí eu fiz uma conta. Bom, a Copa. Quantidade de horas de brasileiro vendo um jogo na Copa. Dá o equivalente em horas a 27.671 anos. Dá para fazer um bocado de coisa em 27 mil anos. Por exemplo, esses anos equivalem a 3.300 anos letivos, uma classe. Considerando o número de horas de uma classe num ano letivo, que são 800 horas. Ou dá para fazer 2,4 Wikipédias. Então, a grande chave do colaborativo é quando a gente descobrir o poder extraordinário do coletivo, quando o coletivo converge o seu tempo, recursos e inteligência para uma causa comum. E quando a gente cria condições para isso, que isso deveria ser o papel do gestor. O gestor tem que oferecer condições para que a criatividade apareça. É isso que faz o Sampa Criativa, por exemplo. E aí, então, nessa dimensão, a questão é conseguir ter processos distribuídos em rede, porque é a única maneira de ter solução. Não vai ter como solucionar de forma centralizada. Alguns processos, claro que é sempre uma combinação, então você produz conhecimento, faz estratégias, etc., em pequenos núcleos, e esses núcleos se propagam no distribuído. Né? Sempre vão ser as duas coisas. Eu não estou dizendo aqui nós vamos acabar com tudo que é centralizado. De maneira nenhuma. A gente precisa dos dois, como as duas pernas. Numa perna só, que é a perna do hierárquico centralizado, a gente avança que nem saci, não muito rápido. Mas se a gente tiver as duas pernas, o centralizado e o distribuído, vamos avançar. E aí, como? Com cogovernança. E o Estado como articulador. Tornando o público público. Como essa ideia dos aplicativos que usam os dados públicos, maravilhoso. Tornar público público é usar os dados públicos, é a transparência, é usar melhor tudo que existe de espaço físico. E simplificando os processos, porque foi demais ver o Vanderlei falando que aquele projeto lindo tinha pessoas, recursos, etc., e não aconteceu. Não conseguiu executar em anos,
metade do que existia de recurso. Por quê? Normas e procedimentos que não permitem. Esse deve ser o pesadelo de vocês no seu cotidiano. Porque todo mundo super sabe o que precisa fazer. Mas as normas e os procedimentos não permitem. Então, precisa adequar. Tem um desnível total entre a ideia e a possibilidade de ação. E aí, como que simplifica? Fazendo baseado em confiança. E é esse a grande chave dos colaborativos. Eles são extremamente eficientes porque eles são baseados em confiança. Imagina se o Airbnb tivesse o departamento de ver se ok você ficar na casa de alguém outro. Nunca teria dado certo. E aí, a chave disso tudo vai ser o indivíduo reconhecer o valor do seu tempo e como e aonde ele vai investir. Porque esse é o maior patrimônio, é o único recurso que não se esgota, que não é renovável, né? É o tempo. E o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? A gente não tem noção do poder transformador que ele tem. Quando a gente tiver, vai ser incrível. Espero que seja logo. Aí a gente olha isso aqui e diz, nossa, vai ser incrível, seremos felizes, deu tudo certo. Porque são 3 infinitos. O infinito dos intangíveis e da economia criativa, que é exponencial. O infinito das novas tecnologias, que exponencializa os intangíveis e que também é exponencial. O infinito dos processos colaborativos, que também exponencializam isso tudo. Só tem um problema, que vocês sabem muito melhor que eu. Tudo isso está invisível. Nenhuma dessas coisas entra no PIB, por exemplo. Porque o PIB não é capaz de medir colaboração, não é capaz de medir compartilhamento, não é capaz de medir o intangível. As nossas métricas são lineares. E como elas são lineares, a gente tem a ideia de uma escassez, de que não tem. Só que se a gente partir do linear para o tangível para o intangível, aí a gente vê que, na verdade, não é... tem abundância. Isso aqui é um torus. Isso é a forma mais abundante da natureza, é a forma onde dá para ter, por exemplo, geração de energia praticamente infinita. Depois vocês dão uma olhada. Tesla, torus. Qual é a chave para isso tudo? É tornar visível isso tudo. A gente precisa de outras métricas. Essa ideia da escassez vem do fato de que as nossas métricas só sabem medir quantitativo, numérico, monetário. E aí a gente perde toda a possibilidade da abundância. Então, a questão é conseguir criar... Opa, socorro. Conseguir ampliar a ideia do que é riqueza e ampliar as métricas. Nisso eu tenho focado o meu trabalho a partir de 2008. E é daí que vem aquela ideia dos 4Ds. A gente precisa tangibilizar esses intangíveis. Ideia, por exemplo, de métricas que estão sendo e serão cada vez mais revistas, o PIB e o FIB. Então, o FIB não é piada, né? Está avançando em vários países a partir da ideia de felicidade interna bruta, está chegando a outros indicadores. E a nossa ideia aí da prosperidade 4D e as ferramentas que a gente tem para trabalhar com isso, a ideia é que existem recursos nas 4 dimensões e o que se precisa é gerar fluxos desses recursos. Isso é a economia. E o que a gente faz? A gente mapeia recursos não monetários. Então, você tem um grupo de trabalho, eles dizem, a gente queria fazer isso aqui, mas não tem como, não temos dinheiro. Legal. Então, vamos botar óculos 4D e vamos ver se tem alguma outra coisa que não seja dinheiro. Então, a gente começa a ver na parte financeira, ok, os editais, os financiamentos, mas fora isso, aonde tem tempo? Pensa a universidade. A universidade com óculos 4D é um tesouro inaproveitado e impressionante. Só, por exemplo, os TCCs e as teses que não convergem para alguma coisa prática. Tem um amigo que fez engenharia ambiental, aí quando ele contou isso, eu falei, nada, claro. Ele propôs para a classe dele que no TCC, em vez de fazer sobre uma coisa qualquer, que o professor ia corrigir, ia pôr na gaveta, que eles pegassem um contexto real e cada um fizesse de um aspecto daquele contexto e, quando acabava, tinha uma solução sistêmica para aquele contexto. Claro.
Quando eu fui desenhar as políticas nacionais para Moçambique e para Cabo Verde, não tem estrutura. O governo não tem como trabalhar. Não tem gente, não tem o Estado. Aí, o que faz? Bom, faz parceria com a universidade, porque os meninos estão trabalhando em torno de abstrações. Então, você faz parceria para que seja uma matéria, você está lá trabalhando junto. Porque em Moçambique, por exemplo, tinha muita gente que não sabia usar computador. E como é que você vai ser um gestor público de alto escalão sem saber usar computador? Sem saber usar as ferramentas. Então, você chama o menino. Eles sabiam, tinham enorme capacidade de mobilizar públicos, etc., mas não sabia isso. Então, você junta... Agora, vocês já imaginaram o que dá para fazer se você faz esse tipo de associação? Sei lá, os Criativa Bureau, que a Secretaria de Economia Criativa propôs, que é apoiar os empreendedores criativos. Traz os meninos da publicidade, do design, da engenharia de produção, etc., para estar ali, como aqueles que vão orientar as pessoas. Bom, recursos, espaços, equipamentos, matérias-primas, resíduos, recursos naturais, etc. Tudo que é atividade, né, recursos sociais, todas as ações do coletivo, a igreja, o time e o partido, tudo que tem a ver com a organização setorial, todas as instituições, todas as políticas e os direitos adquiridos, tudo que tem a ver com a mídia, enfim, tudo que junta as pessoas. E o maior patrimônio de todos, que é todos os conhecimentos, formais e informais, as linguagens artísticas, os valores humanos, os tipos de experiências únicas que cada pessoa, empresa ou território pode oferecer, uma abundância. Aí, exemplo disso, a Anhangabaú da Felicidade foi uma atividade feita pelos vários coletivos da cidade. A prefeitura ia botar um telão no Anhangabaú para ver os Jogos da Copa, espero que isso seja passado, que ia. Este telão ia, espero, custar 20 milhões, e depois ia tirar o telão, claro, e aí ia fazer uma licitação para um processo de reurbanização do Anhangabaú, e aí todos os meninos falam, pelo amor de Deus, não, o problema não é de hardware, o problema é de software. Então, em um mês, eles organizaram o Anhangabaú da Felicidade, que foi lá, estudou o espaço e falou, aquele cantinho ali dá para ter um palco, aqui é mais escurinho, vamos fazer o cinema ali, tarará. Foi um dia de atividades com 60 shows, 6 palcos, sound systems, produção, teatro, dança, grafite, etc. Foi, acho que de realizadores, teve alguns milhares, eu não sei os números em detalhe, mas de visitantes, uns 30 mil, foi uma mini virada cultural, durou 12 horas. Quanto de dinheiro? 5 mil reais em dinheiro. E o resto tudo colaborativo. Nos processos colaborativos, a média é 15% a 30% em moeda, e 85% a 70% em colaboração, quando você cria o contexto para os fluxos colaborativos. Mas a questão não é só ter recurso 4D, mas resultados. Então, a gente desenvolveu umas formas muito simples de atribuir valor para resultados 4D, que, de forma simples, a primeira coisa é, este processo, ele gera mais conhecimento, criatividade e valores humanos? Ele otimiza e gera mais recursos tecnonaturais? Ele gera mais conexão, participação, coisas feitas de forma Ele gera fluxo de 4Ds? Um exemplo tosco. Imagina uma empresa que de vendas foi 8. Só que de gestão de conhecimento ela foi 2, porque mandou embora todos os funcionários antigos para trocar pelos mais novos baratinhos. O conhecimento foi junto. A reputação dela está menos 6, porque ela faz mau uso dos recursos naturais. Então, ela teria um resultado 4D menos 1, apesar do seu resultado de vendas mais 8. Então, essa ideia, essas ferramentas de prosperidade 4D trabalham com recursos nas 4 dimensões, resultados e valor nas 4 dimensões,
e objetivos e linhas de ação que atendam a essas 4 coisas. Estou acabando. Então, no último dos vetores, a gente precisa de novas métricas para poder mensurar a riqueza das nações, das empresas e das pessoas. Considerar objetivos e processos que sejam 4D, não só financeiros, mas social, cultural e ambiental. E, sobretudo, ter métricas para trabalhar com aquilo que hoje não está visível. Por quê? Porque as nossas métricas sabem trabalhar com o aferido, com a informação que a gente tem. Então, por exemplo, esse trabalho maravilhoso de vocês é isso. O que é que se pode aferir a partir de informação formal sobre o que é a indústria criativa no Estado. Mas a gente sabe que existe a base do iceberg, que é o inferido. Então, por exemplo, o aferido do resultado da indústria criativa é 2,5, é 5 e tal, mas isso é o aferido. E a gente sabe que o inferido é muito maior que isso. A questão é que a gente não tem como trabalhar com esse inferido. Então, última coisa, como é que a gente trabalha com isso? A gente percebeu que idealizações, às vezes, não ajudam muito. Em Medellín, por exemplo, eles fizeram um planejamento estratégico 2011, 2020, maravilhoso, 300 páginas, tal. Até agora, pouca coisa foi posta em ação. E a gente foi lá para ver se ajudava com alguns processos imediatos para conseguir concretizar coisas. Aí a gente criou 8 Cs, porque os saxões são super bons nisso, né? Os Ps do marketing, os Ts das cidades criativas. Aí eu falei, vamos também. Os Cs. Por que são Cs? Porque 2 Cs juntos formam um coração. Então, são sempre uns 2 Cs. Quais são eles, para cada um dos vetores? Para os intangíveis, eu preciso conhecer os meus patrimônios intangíveis e comunicar. As tecnologias, para quê? Para conectar tudo que existe e, uma vez conectado, poder compartilhar. Processos colaborativos. Colaborar, e como é que eu mantenho a colaboração? Celebrando. Isso é uma alta tecnologia brasileira. Pensa as coisas que mais dão certo. Carnaval. Por que todo mundo... Para a sustentabilidade, ninguém colabora. Mas no carnaval, sim. Na Copa, sim, etc. Porque tem um caráter de celebração. E, em relação à ideia de riqueza além do monetário, é preciso creditar. É muito interessante essa palavra, acreditar. Porque é do creditar que vem, né? O creditar vem do acreditar. Eu só acredito quando... O que é acreditar? É tornar visível e quantificável. A gente só considera que riqueza é moeda porque a moeda é o que está acreditado. Você sabe quanto tem, quanto o outro tem, e tem um padrão comum para circular. Se a gente conseguir creditar os recursos culturais, ambientais e sociais, você consegue gerar fluxos, circular esses recursos. Um exemplo de um processo nosso, como que é? Primeiro, a gente tem uma base teórica que mostra sim, é possível, como hoje, falando do exponencial. Depois, a gente cria futuros desejáveis, para sair do rame-rame do dia a dia, porque a gente está treinado a ver problemas e não propor soluções, e para poder gerar inovação. E, a partir desses futuros desejáveis, a gente cria as causas compartilhadas, porque aí as pessoas se mobilizam. Porque dizem, ai, que legal, eu quero isso aí. Isso é assim, quando a gente olha o passado, muito do que existe hoje foi sonhado. No final do século XIX, século XX, a gente tem um monte de imagens de Skype, de celular, de Wi-Fi, tudo isso já estava no sonho, e por isso pôde semear o presente. Aí a gente diz, tem os futuros desejados, mas a gente não tem como viabilizar. Viabiliza como? Com recursos 4D. É super legal. As pessoas começam dizendo, não tenho nada. Aí, depois de mapear recursos 4D, uau, que riqueza. E aí, trabalha em grupos organizados em torno dos futuros compartilhados para co-criar soluções imediatas. Porque isso é uma coisa que a gente percebeu que é a chave. Bacana. O que é que nós vamos fazer já, em um mês, com quem temos e o que somos? Que são esses presentes para o futuro.
E a gente desenha essas ações usando os 8 Cs e com as ferramentas da prosperidade 4D. Exemplo, isso aqui Belo Horizonte, super bacana, uma oficininha pequenininha, 15, 20 pessoas, de 2 dias, gerou isso aqui, que é o Banco de Saberes. Banco de Saberes é o quê? Você vai para a praça, você pega um banco, e neste banco você compartilha o seu saber. Isso foi feito na Praça da Liberdade, vai ter daqui a pouco uma segunda edição, foi super interessante. Medellín. Medellín, a gente está começando um processo de 1 ano, com os centros de desenvolvimento comunitário que tem lá. E Medellín foi muito legal, porque eu trabalhei com vários atores. Trabalhei com o Estado, trabalhei com a Prefeitura, trabalhei com a universidade. Então, a gente teve já mais de 1.000 pessoas passando por esse processo que eu descrevi. Então, tem coisas muito interessantes acontecendo do que é que dá para fazer já. Então, festival vai para a praça para fazer um conjunto de experiências sensoriais criadas pelos discapacitados, para ver como é que é a experiência de eu não escutar, de eu não enxergar e tal, barato. Tem um monte de coisas muito legais. Enfim, acabando. O que é que temos pela frente? Nós estamos vivendo um momento de passagem. Espero que a gente viva esta passagem, porque se a gente não viver, a gente não vai viver mesmo. Que é do consumo, de achar que para gerar riqueza é a partir de consumo, para gerar riqueza a partir do cuidar. É isso que faz o Uruguai, por exemplo, é isso que está fazendo o Equador, é isso. E é impressionante tudo que dá para gerar a partir do cuidar. Essa economia do intangível, ela está muito ligada à economia do cuidar. Ela é mais do que os setores criativos. Por isso, essa distinção entre indústria criativa e economia criativa. E, terminando, essa frase do futurista Buckminster Fuller, para mudar um paradigma, a gente não luta contra ele, a gente cria outro. E aí ele se torna obsoleto. Eu perguntei para Augusto de Franco sobre modelos políticos, né, porque eu acho que a gente vai viver uma transição de modelo partidário representativo para uma democracia digital direta, alguma coisa assim, para esses processos cogeridos. Né? E eu falei, o que você acha que vai acontecer? Aí ele pensou e falou, as formas tradicionais vão cair em desuso, que nem o fax, porque vão ser pouco eficientes, perto do colaborativo. Então, aquilo que for feito de forma, a partir desses 4 vetores, vai ser muito eficiente. E aquilo que resistir vai ser ineficiente. Então, vai, talvez, cair em desuso. E vai ser incrível quando a gente tiver a noção do alcance do exponencial colaborativo. Nas minhas continhas, que eu adoro fazer essas matemáticas, eu fiz um exercício de exponencialidade. Se a cada mês, cada pessoa que muda de paradigma atrair mais uma pessoa para um novo paradigma, sabe em quanto tempo a gente consegue atingir os 7 bilhões? 33 meses, 34, 33 e meio. Não é genial? Eu fiz essa conta e não conseguia dormir. Eu falei, caramba! Então, a gente precisa agora chamar. Vem para o exponencial. Vem para o exponencial. Vamos lá que dá. Vem que dá. Porque a minha maior conclusão nesses 20 anos de futurista é que a gente não muda o mundo porque a gente acha que não dá e a gente não tenta. Então, espero ter contribuído um pouco para ver que, sim, nós temos recursos, conhecimento e pessoas, como disse o Vanderlei no início dessa manhã. O negócio é confiar e criar fluxos para que isso possa acontecer. E mais informação, além de ter no site, tem no livrinho, que é muito divertido, que dá para baixar. Eu tenho ainda só em inglês, mas na Livraria Cultura ainda tem alguns, ele está esgotado. Mas ele dá para baixar. Muito, muito, muito obrigada.